Capítulo 201. Estamos voando. Após o almoço, Mickey virou a placa para fechado e sorriu ao ver Amy fazendo cócegas no patinho feio. Papai, quando é que eu tenho que ir para a escola? Perguntou Amy. Ela tinha notado uma mudança no pai. Até as 2 da tarde, respondeu Mickey com um sorriso, aproximando-se dela e acariciando sua cabeça. Vá tirar um cochilo. Amy assentiu com a cabeça e esfregou a testa na mão de Mickey. Ok. E a Benia limpou as mesas. Acho que posso ajudar a levar a Amy para a escola. Bem, disse Mickey pensativo, isso me pouparia algum trabalho, mas, irmã Mia, você sabe andar de bicicleta? Perguntou Amy. Mia foi pega de surpresa. Ela olhou de relance para o veículo de 2 rodas. Talvez só um gênio como Mickey pudesse pilotar um veículo tão engenhoso. Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Se formos a pé, terei que acordar mais cedo, não conseguirei dormir o suficiente, disse Amy, franzindo a testa. Eu vou aprender, disse Benia, virando-se para Mickey. Você pode me ensinar a andar nisso, chefe. Amy bateu palmas. Boa ideia, padre. Por favor, ensine a irmã Mia a andar de bicicleta. Aparentemente, Benia queria dividir o trabalho, mas aprender a andar de bicicleta não foi fácil. Eu consigo, mas vai levar vários dias, e você pode acabar tropeçando antes de dominar a técnica. Não tenho medo da dor, disse a garçonete, com um olhar bastante determinado. Por favor, padre, ensine a irmã Mia, disse Amy, apertando a mão dele. Tudo bem, eu te ensino. Depois que eu te levar para a escola, contratarei outra garçonete. Vou ter outra irmã mais velha. Exclamou Amy, radiante. Chefe, eu disse Benia, baixando a cabeça e se culpando como se tivesse feito algo errado. Mia, você fez um ótimo trabalho. Nenhuma garçonete faria um trabalho melhor do que você. Mas a carga de trabalho aumentou significativamente e você nem terá tempo de sorrir para os clientes. E eles gostam de ver você sorrir, e eu também. Obrigado, chefe. Será que ela será tão bonita quanto a irmã Mia? Perguntou Amy, curiosa. Que ela seja tão trabalhadora quanto a Mia. Miau! Exclamou o patinho feio, tentando chamar a atenção de Amy. Ele estava com medo de perder seu lugar naquela casa. Amy adormeceu ali mesmo no balcão. Quando chegou a hora de ir para a escola, Mickey a acordou e trouxe sua bicicleta. Ela subiu na cadeirinha e se virou para olhar o gatinho sentado perto da porta. Vamos lá, patinho feio. Ele olhou para a cesta e balançou a cabeça negativamente. Miau, miau. Deixe ele ficar em casa. Ele não gosta de andar nessa coisa, disse Mickey, montando na bicicleta. Segure firme. Amy assentiu com alegria. Sim, pai. Mickey pisou nos pedais com força. Agora que ele está mais forte, ele consegue cavalgar mais rápido. É claro que ele voltou a atrair a atenção de muitas pessoas. Isto é mágica. Só 2 rodas. Que legal. Ultrapassamos a tripulação. Exclamou Amy. 2 equipes. 3. Ultrapassamos 3 equipes. Estamos voando, pai. Amy assinou os braços alegremente. Ela não parecia assustada, mas sim animada. Ela até queria que Mickey fosse mais rápido. Eles pararam nos portões da escola. Amy desceu rapidamente da bicicleta. Eu consigo encontrar a sala de aula sozinho, padre. Ela provavelmente conhece esta escola melhor do que eu. Tudo bem. Seja uma boa menina. Sim, pai, Amy assinou em despedida e entrou. Boa tarde, senhor Nabó e senhor Escudo de Tartaruga, disse ela aos 2 guardas no portão. Eles sorriram ironicamente. Boa tarde. Mickey ficou um pouco sem graça. Ela gosta de dar apelidos às pessoas. Embora os apelidos fossem bastante precisos. O velho não tinha cabelo, exceto no topo da cabeça. O orc ruivo empunhava um escudo preto que lembrava o casco de uma tartaruga. Capítulo 202. Você está falando sério? Mickey não teve outra escolha senão o sorrir e ir embora. Anthony e Arnold deram de ombros.
Em todos os anos em que trabalharam aqui como guardas, nenhum aluno ousou dar-lhes apelidos. Nick não retornou imediatamente ao seu restaurante. Nick e Alex pode ter tido uma vida miserável, mas ele conhecia muito bem esta cidade. A cidade do caos era uma cidade quadrada com 8 portões. 4 estradas principais atravessavam a cidade. A Praça Adem localizava-se ao sul. A leste dela ficava a Escola do Caos, e a área ao redor era habitada principalmente por professores e figuras culturais. Era o distrito intelectual da cidade. A oeste da praça ficava a notória prisão de Bastille. Era conhecida como a prisão mais impenetrável do mundo, abrigando criminosos de todas as raças. A prisão era tão antiga quanto a própria cidade. Após a assinatura de um tratado de paz, uma guerra que durou mais de 1000 anos chegou ao fim, e todos aqueles que mataram inocentes foram levados à justiça e presos em Bastille. A construção da prisão foi financiada por todas as raças e executada pelos melhores construtores do continente Nolan. A maior parte da estrutura ficava subterrânea, atingindo profundidades de várias dezenas de metros. O carcereiro e os guardas de lá eram tão poderosos que dizia-se que conseguiam resistir ao ataque de 10 dragões. Era essencialmente uma fortaleza. A Praça Adem ficava ao lado da prisão. Aliás, o restaurante do Mickey estava a apenas 10 metros do muro externo, portanto não havia saída por aquele lado da praça. Mesmo depois de 100 anos, alguns criminosos continuaram tentando escapar, mas nenhum jamais conseguiu, tornando a prisão lendária. Nick dirigiu-se ao bairro ao norte da praça. Este era o centro da cidade do caos, e muitos o consideravam o lugar mais seguro da cidade. A oeste ficava o Templo Cinzento, a leste o castelo do senhor da cidade, e ao norte o exército e os ricos. Ao avistar vários edifícios majestosos à distância, Nick entrou em um pequeno beco. Sistema, preciso de camuflagem, disse Nick, estacionando sua bicicleta. Eu pago em dinheiro vivo, interrompeu Nick, tirando a carteira do bolso. Bem, eu tenho roupas de camuflagem, que custarão 2 moedas de ouro. Roupas de camuflagem e maquiagem leve, 4 moedas de ouro. Roupas de camuflagem e maquiagem caprichada, 6 moedas de ouro. Roupas femininas, 10 moedas de ouro. Recomendo muito as roupas femininas. Tenho milhares de roupas femininas diferentes. Posso fornecer maquiagem gratuitamente e emprestar uma peruca e joias. Posso até emprestar um dispositivo para mudar a voz por mais 1 moeda de ouro. Roupas femininas. Você está falando sério? Nick exclamou, em tom ríspido. Se você se vestir de mulher, ninguém vai te reconhecer. Quem suspeitaria que a dona de um restaurante é uma súcubo sensual? Bem, sim, claro. Me dê 0,5 de força ou 50.000 moedas de ouro, e eu visto roupas femininas. Enquanto o sistema estava em silêncio, Nick perguntou. Que tipo de maquiagem boa é essa? Você pode escolher sua idade, profissão e gênero, e eu me certificarei de que sua aparência esteja de acordo com isso. E quanto à camuflagem leve? Pelos faciais, óculos, etc. Nick assentiu com a cabeça. É muito fácil mesmo. Depois, basta uma boa maquiagem. Quero parecer um homem culto de uns 60 anos. Ótimo. As roupas estarão prontas em 3 minutos. Nick não queria gastar tanto dinheiro com camuflagem, mas precisava ter cuidado. Não sei andar de bicicleta. Isso vai me denunciar. Sistema, esconda isso. Não quero que seja roubado. 20 moedas de cobre pela primeira hora, mais 1 moeda de cobre por cada minuto subsequente. Tem certeza de que precisa deste serviço? Capítulo 203. Este é o dono do restaurante Mamin. Você nunca perde uma chance de ganhar dinheiro, né? Nick suspirou. Estou decepcionado. Eu não ligo. Você venceu. Esconda isso quando terminar de me disfarçar. De repente, um pensamento estranho passou pela cabeça de Nick. E se eu cobrar estacionamento perto do meu restaurante? A Praça Adem pertence ao senhor da cidade do caos. Não acho que ele vá permitir isso. Ele poderia cobrar estacionamento em toda a praça. Justo, é uma ótima ideia para a cidade ganhar dinheiro. As roupas estão prontas.
Você vai se trocar agora. Nick olhou em volta e assentiu com a cabeça. Sim. Um vestido cinza escuro, um par de sapatos de tecido e uma peruca cinza apareceram na cesta. Nick trocou de roupa, seguindo as instruções do sistema. Estique os 2 braços e feche os olhos. Eu farei sua maquiagem. Levará cerca de 30 segundos, disse o sistema. Nick fechou os olhos. Sentiu pincéis em seu rosto e mãos. Depois de um tempo, eles desapareceram e o sistema anunciou que a maquiagem estava concluída. Nick abriu os olhos e olhou para as mãos. Estavam enrugadas, como as de um velho. Está ótimo. Mas não consigo ver o rosto, disse Nick, acariciando a barba grisalha. Posso te emprestar um espelho por uma moeda de cobre? Não, obrigado, respondeu Nick, dirigindo-se ao poço. Esconda minha bicicleta, por favor. E você estava falando de mesquinhez? Disse o sistema em tom de desaprovação. Mas ela escondeu a bicicleta mesmo assim. Trabalho árduo e frugalidade são virtudes. Mas você não está familiarizado com elas. O sistema ficou em silêncio. Nick caminhou até o poço e olhou para baixo. Por sorte, a água não estava muito profunda. Um homem de 60 anos estava refletido na água. Mesmo sem livros nas mãos, ele parecia um professor idoso. Será que sou mesmo eu? Sua aparência havia mudado tanto que nem mesmo Amy o reconheceria. Nick chegou a acreditar que o sistema poderia disfarçá-lo de súcubo. Nada mal. Valeu o dinheiro. Sem perder tempo, ele saiu do beco. 20 minutos depois, Nick estava parado à porta da agência de detetives. Acariciou a barba e entrou. Logo em seguida, ele saiu acompanhado de um jovem sorridente vestindo uma camisa cinza. Cuide-se, senhor. Admiro pessoas como você. Espero que isso seja útil para o seu livro. Temos dossiês sobre outras raças além dos elfos. Obrigado, disse Mickey com a voz rouca e saiu com a sacola. Os idosos são tão ingênuos. É como tirar doce de criança, disse o jovem, olhando para as costas de Mickey e jogando 2 moedas de dragão para o ar. Mickey sorriu. Nos últimos 5 anos, ele havia comprado informações relacionadas a elfos. Não havia nada confidencial, mas Mickey estava bastante satisfeito. Essa agência de detetives era a maior da cidade. Ele a escolheu em vez da de Sherlock porque não tinha confiança em sua cobertura. Mickey entrou num beco tranquilo e recuperou sua bicicleta do sistema. Ele trocou de roupa e deixou o sistema remover sua maquiagem. Ele ficou impressionado com suas habilidades de maquiagem. System, você tem experiência trabalhando como maquiador, ah? Então, você ainda quer se vestir como uma mulher? Nick não se dignou a responder. Colocou suas roupas e sua mochila na cesta e dirigiu até a Praça Aden. 20 moedas de cobre deduzidas. Disse o sistema. Mas não se passou nem uma hora. Eu sei. Esse é o preço por menos de 1 hora, respondeu o sistema calmamente. Mickey parou no quadro de vagas. Estava, como de costume, lotado. Ele hesitou por um instante, depois estacionou a bicicleta e caminhou em direção à porta. Nick teve sorte de encontrar Yabemira, mas isso não acontece todos os dias, então ele decidiu tentar a sorte aqui. Será que aquele é o dono do restaurante da Mami? Pensou Sally, olhando para as costas dele com surpresa. Capítulo 204. Você quer tofu? Depois do almoço, Sally saiu para dar uma caminhada e encontrou Mickey na Praça Aden. Um serviço de busca de emprego? Ele está procurando uma garçonete? Mas ele já tem uma, pensou Sally, animada. Ela franziu a testa. Por que estou tão preocupado? Será que eu realmente quero trabalhar no restaurante dele? Ela balançou a cabeça decisivamente. Não. Eu preciso visitar todos os lugares por onde a princesa Irina passou. Quero ser como ela. Sally se virou na direção do restaurante da Mami e sentiu-se insegura novamente. Mas, é tão delicioso aqui, ela estava no beco sem saída. Não sabia o que fazer. Meia hora depois, Nick saiu acompanhado de Chris. Vou procurar garçons competentes, disse Chris com um sorriso seco.
Ele me fez perder tempo. Obrigado, disse Mickey. Uma boa garçonete tornará sua experiência em um restaurante mais agradável, mas uma ruim só prejudicará o negócio. É melhor não ter garçonete do que ter uma ruim. Que cliente difícil, murmurou Chris, observando Mickey sair. Mickey pressionou os pedais e então olhou para trás, percebendo que alguém o seguia. Ele parou no restaurante, desceu da bicicleta e viu Sally parada perto dali. Por que você está me seguindo? Perguntou ele, cautelosamente. Sally era uma de suas clientes, mas ela é uma elfa, e ele não se esqueceu do que os elfos fizeram com Mickey e Alex. Sally parecia confusa e sem jeito. Finalmente, reuniu coragem para olhar para cima. Vocês estão procurando uma garçonete? Posso trabalhar aqui. Como você sabia que eu estava procurando uma garçonete? Perguntou Mickey, franzindo a testa e olhando para a bela elfa de vestido prateado. A julgar pelas suas roupas, ela é uma dama nobre. Por que alguém assim iria querer trabalhar como garçonete? Será que ela quer explorar a origem da vida? Ou isso tem alguma ligação com o que aconteceu 3 anos atrás? Sally ficou ainda mais nervosa. Só me restam 12 moedas de dragão. Preciso de mais dinheiro se quiser comer aqui todos os dias, senão vou para casa, um fracasso completo. Eu vi você indo até o quadro de vagas. Seu restaurante está indo bem, então presumi que você estivesse procurando uma garçonete, respondeu Sally rapidamente. Eu te segui de lá. Um alívio surgiu no rosto de Mickey. Entendo, disse ele, olhando a garota de cima a baixo. Ela era muito bonita, com olhos azuis claros, pele clara, orelhas pontudas e cabelos castanhos claros presos em um rabo de cavalo bem feito. Ela usava um longo vestido prateado com detalhes dourados que revelava suas belas clavículas e panturrilhas torneadas. Mas Mickey ainda procurava alguém que pudesse lidar com a grande carga de trabalho. Se ele precisasse de garçonetes bonitas, já as teria encontrado em um serviço de busca de empregos. Antigamente, um olhar assim teria deixado Sally furiosa. Mas ela não viu nada de vulgar em seus olhos. Você pode me pagar com uma tigela de pudim de tofu todos os dias, disse ela. Mickey ergueu uma sobrancelha. Uma tigela de pudim de tofu? Ela ficaria facilmente satisfeita. Ele olhou em seus olhos cheios de anseio e de repente entendeu por que ela queria trabalhar para ele. Preciso mesmo de outra garçonete. Vou te pagar com algo mais do que pudim de tofu, disse Mickey, abrindo a porta. Entre se estiver interessada. Capítulo 205. Uma tarefa nada fácil. Obrigada. Sally exclamou, radiante, mas a porta bateu com força porque Mickey não a tinha segurado para ela. Ela ficou paralisada por um instante. Nunca havia sido tratada daquela forma antes. Mas ela superou isso rapidamente. Faz sentido, considerando que ele rejeitou 2 magos poderosos. Ele definitivamente não é como todo mundo. Na verdade, Mickey a tratou como uma mulher comum à procura de emprego. Precisa de ajuda, chefe? Perguntou Yabemira, largando o esfregão. Não. Faça o que você faz. A bicicleta de fibra de carbono ficou muito mais leve para ele. Podemos ter outra garçonete hoje. Hoje? Tão cedo? Quem é essa garota? Perguntou Yabemira, surpresa. Sally ajeitou o vestido, respirou fundo e estendeu a mão para a maçaneta da porta. Yabemira se virou. A luz forte do sol dificultava a visão, mas ela a viu claramente. Sob a luz do sol, Sally parecia ainda mais bonita, com suas orelhas pontudas quase transparentes e seus olhos azuis claros angelicais. Yabemira sentiu um pouco de inveja. Sally também olhou para Yabemira. Ela achou os chifres dela muito fofos e os olhos diferentes e interessantes. Ao olhar para o vestido da empregada que ela usava, sentiu um pouco de inveja dos seios dela, e talvez do fato de que ela podia trabalhar e comer ali, e talvez até fazer as duas coisas. Subitamente, Yabemira recobrou os sentidos. Desculpe, senhora, mas estamos fechados, disse ela, escondendo o esfregão atrás das costas. Mickey voltou com 2 copos de água. Entregou um a Yabemira e colocou o outro sobre a mesa.
Gostaria de um pouco de água? O trabalho será muito intenso. Sim, obrigada, disse Sally, aproximando-se da mesa e sentando-se. Ela, disse Iabemira, em choque, com o copo tremendo na mão. Sim, ela quer trabalhar aqui. Iabemira sorriu rapidamente para Sally e acidentalmente derramou um pouco de água. Olá, eu sou Iabemira. Sally retribuiu o sorriso. Olá. Nick não entendia por que Iabemira estava tão nervosa. Mia, descanse um pouco e depois você terminará seu trabalho. Iabemira assentiu com a cabeça. Sim, chefe. Ela bebeu um pouco de água e começou a limpar o chão novamente. Nick sentou-se em frente a Sally. Veja bem, estamos muito ocupados, começou ele. Iabemira precisa anotar os pedidos, servir a comida, receber o pagamento e limpar. Preciso de alguém para ajudá-la. Você poderia assumir algumas dessas responsabilidades. Não é um trabalho fácil. Sally ficou estupefata. E ela faz tudo isso? Sim, disse ele, sentindo agora que havia sido um pouco cruel com a garçonete, ela é uma boa funcionária. Ah, sim, Sally assentiu com aprovação. Eu não teria conseguido fazer como ela fez, e Iabemira sorriu e começou a lavar o chão com ainda mais diligência. Nick olhou para Sally, aguardando sua resposta. Ela é ótima em anotar pedidos e servir comida, então acho que vou ficar responsável por receber o dinheiro e limpar, disse Sally. Como você está se saindo com os números? Perguntou Nick, curioso. Conto rápido, respondeu ela com confiança. Certo, disse Nick, entrando na cozinha e saindo com uma pilha de pratos e tigelas. Ele colocou vários pratos, várias tigelas e vários pacotes vazios de rogiamo em cada mesa. A mesa perto da porta é a mesa número 1, depois a mesa número 2, 3, disse ele, apontando o dedo. Vou escolher algumas mesas, e você conta o dinheiro e depois recolhe as mesas. Certo? Sally assentiu com a cabeça. Tentou parecer calma, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Iabemira estava parada perto da porta com o esfregão. Ela já tinha feito um teste parecido, mas achou que Mickey a contrataria imediatamente porque Sally era muito bonita. Mas não, ele a colocou à prova. Mesas 3, 8, 15, 6 e 11. Recolham o dinheiro e limpem as mesas nessa ordem. Vocês têm 5 minutos, disse Mickey, olhando para o relógio. Capítulo 206. Água, vem e limpa este quarto de sujeira e gordura. Você consegue. Iabemira cerrou os punhos e começou a torcer por Sally. Sally pegou a bandeja e caminhou rapidamente até a terceira mesa. Depois de cerca de meio minuto, ela disse: 4 pratos de arroz frito de Yangzhou, 3 tigelas de pudim de tofu e 2 rogiamo, um total de 36 moedas de ouro. Em seguida, ela arrumou os pratos, tigelas e a sacola de forma desleixada na bandeja e foi para a mesa ao lado. Iabemira ficou preocupada. Isto não é bom. Nick observava tudo em silêncio. Parecia simples, mas limpar as mesas também exigia habilidade. Pouco depois, ela terminou a segunda mesa. A pilha de pratos e tigelas ficou mais alta, mas sua mão permaneceu firme. Passaram-se 3 minutos quando ela se aproximou da quarta mesa. Os pratos já tinham meio metro de altura. Os pratos e as tigelas tremiam, como se pudessem cair a qualquer momento. Então 16 moedas de ouro, disse Sally, pegando cuidadosamente a tigela e, ao tentar colocá-la em cima dos outros pratos, derrubou toda a pilha. Os pratos oscilaram e acabaram caindo. Oh, não! Exclamou Iabemira, jogando o esfregão no chão e correndo em direção a Sally. Nick também deu um passo à frente involuntariamente. Pare! Sally ergueu a mão e se cercou de água, apanhando todos os pratos e tigelas. Iabemira parou. Incrível! Nick não conseguiu esconder a surpresa nos olhos. Uma maga da água. E, a julgar por tudo, ela é pelo menos de nível 5. Um cavaleiro de nível 5 poderia ser um oficial comandando 500 cavaleiros, quanto mais um mago. Só lhe resta 1 minuto e meio, lembrou Mickey. Sally ficou preocupada. Ela colocou os pratos e tigelas de volta na bandeja e caminhou até a última mesa.
A pilha de pratos estava tremendo, mas desta vez não cairia porque havia água ao redor. Então, 22 moedas de ouro. Ela assinou com a mão, e a água levou os pratos e tigelas para o topo da pilha, que agora era quase tão alta quanto um homem. Nick olhou para o relógio. Você passou 4 minutos e meio. Uau, disse Yabemira, olhando para a alta montanha de pratos. Eu passei? Perguntou Sally. Tecnicamente falando, sim. Sally sorriu ao ouvir isso. Mas ainda há espaço para melhorias. Você estava com muita pressa. Os clientes não vão gostar. Além disso, você não deveria empilhar os pratos desse jeito. Nick teve dificuldade em conter um sorriso ao olhar para a enorme pilha de tigelas. Mesas 2, 7, 14, 16 e 4. Mia, mostre-me. Sim, chefe, disse ela, pegando uma bandeja na cozinha, contando o dinheiro e limpando a mesa em menos de 3 minutos. Em sua bandeja havia uma pilha de pratos, uma pilha de tigelas e uma pilha de sacolas. Sally observava tudo com espanto. Ela contava mais rápido, mas não parecia estar com pressa, e sorria o tempo todo. Além disso, empilhou os pratos com muito mais cuidado. Sally parecia um pouco chateada. Yabemia percebeu a expressão em seu rosto. Esta é a sua primeira vez. Acho que você se saiu muito bem. Os olhos de Sally brilharam e ela olhou para Mickey. Mickey assentiu com a cabeça. Para uma primeira vez, você se saiu bem. Por sorte, ela não quebrou nenhum prato. É claro que ela não é muito boa nisso, mas sua magia a ajudou a conseguir este emprego. E os clientes ficarão encantados em vê-la usar sua magia. Tenho 2 garçonetes atraentes. Ela vai aprender a empilhar os pratos melhor. E notei um brilho nos olhos dela. Ela realmente quer este emprego. Yabemia faz esse trabalho para sobreviver, e Sally quer satisfazer seu desejo por boa comida. Ela vai contar mais rápido quando dominar a tabuada 9x9. Ela pode ficar, chefe? Perguntou Yabemia, esperançosa. Sally olhou para ela com gratidão e depois voltou seu olhar para Mickey. Você disse que podia limpar. Depois do fechamento, limpamos as mesas, o chão e até as paredes. Você consegue fazer isso? Em resposta, Sally levantou a mão. Água, venha e limpe este quarto da sujeira e da gordura. Capítulo 207. Sistema, mostre todos os kipau que você tem. E então, a água inundou toda a sala do chão ao teto, mas magicamente não tocou em Mickey, Sully e Yabemia. Você consegue restaurar a sala, certo? Perguntou Mickey ao sistema. Claro. Por 10.000 moedas de ouro. Mickey ergueu uma sobrancelha. Sem entrada? Não. Pagamento à vista. Mas outro dia você me ofereceu um plano de parcelamento para o Range Rover mais caro. Isso porque você não tinha condições de pagar o valor total. Então acho que não vou mais comprar coisas caras de você. Espere. Você quer bolsas de luxo, peles, carros e tudo mais. Sem juros por 6 meses e sem entrada. Soou um pouco alarmante. Carro? Decoração interior de carros. Eu nem sequer tenho um carro. Rosnou Mickey. Todas as mesas e pinturas devem ser destruídas, não. O restaurante, Yabemia ficou assustada. Logo a água desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Tudo permaneceu no mesmo estado, apenas brilhava ainda mais intensamente. Mickey e Yabemia não podiam acreditar no que viam. As mesas e cadeiras estavam brilhando, e o ar estava fresco e úmido. Inacreditável! Yabemia ficou extremamente surpresa. Ela tocou na mesa. A mesa está seca. Mickey caminhou até a parede e tocou na pintura. Estava seca e intacta. Cada canto estava limpo e seco. Era difícil imaginar que, apenas alguns segundos antes, a sala estivera cheia de água. A higiene é fundamental em restaurantes. Existe alguma mágica de limpeza melhor do que esta? Mickey olhou para Sally, com os olhos brilhando de entusiasmo. Sally estava um pouco preocupada que sua magia pudesse assustar Mickey e Yabemia. Ela baixou a mão. A água apenas removeu a sujeira e a gordura. Não danifica nada e mantém um nível normal de umidade. Então,
Se você quiser, venha trabalhar hoje. Nick a interrompeu. Seu salário será o mesmo que o da Mia. 4.000 moedas de cobre por mês, e se você comer aqui, poderá receber 200 moedas de cobre em comida por dia, de graça. O rosto de Sally se iluminou. Meu emprego atual me paga apenas 600 moedas de cobre por mês, mas agora posso comer arroz de Yangzhou e pudim de tofu de graça. Um sonho realizado. Ou será que é só um sonho? Ela beliscou a própria coxa sem que eles percebessem. Obrigada. Mas, você pode me pagar com uma tigela de pudim de tofu. Acho que não mereço um salário tão alto. Você certamente merece. Suas habilidades de limpeza são motivo suficiente para eu contratá-la. Além disso, Iabenia vai ensiná-la a contar e a limpar as mesas melhor. Sally sorriu. Guarde a louça e descanse um pouco. Vou encontrar roupas de trabalho para você. Se tiver alguma dúvida, pergunte a Mia, disse Mickey, subindo as escadas. Sally observou se afastar. Parabéns! Sua mágica é incrível! Disse Iabenia, admirada. Ela é tão linda e forte, e eu sou simplesmente forte. Sally também olhou para Iabenia com admiração. Obrigada! Você também é incrível. Conseguir lidar com tanta coisa sozinha. Todos os clientes gostam de você. Acho que eu não conseguiria fazer o mesmo. Ambos sorriram um para o outro. Você pode me ensinar como limpar as mesas? Na verdade, é muito simples. Iabenia ajudou Sally a retirar os pratos da bandeja e ensinou-lhe as técnicas e truques correspondentes. Sally ouviu e observou atentamente. Iabenia respondeu a cada pergunta dela em detalhes. A meio-dragão não se sentia mais insignificante. Nick colocou a sacola de informações sobre a mesa. Sistema, mostre-me todos os seus Kipao. Capítulo 208. Mal posso esperar para ver seus rostos. Desculpe, mas você não pode contratar uma segunda garçonete até que o restaurante seja modernizado. Alertou o sistema. Eu só quero comprar algumas roupas. Você não precisará fazer isso se a rejeitar. Por que eu deveria fazer isso? Você é surdo ou algo assim? Eu já disse que, se quiser contratar uma segunda garçonete, primeiro precisa reformar o restaurante. Disse o sistema, irritado. Cuidado com o que eu digo. Sim, sim, sim. Por favor, lembre-se de que na maioria das vezes vocês são apenas um supermercado, e eu não preciso comprar nada de você se não quiser. Cuidem da própria vida. O sistema fez-se ouvir. Você Mickey o interrompeu. Ah, e eu sou o dono deste restaurante. Eu contrato as garçonetes, pago a elas e as alimento. Talvez você tenha razão, Mickey estava feliz. Discutir com o sistema nunca é entediante. Mostre-me o Kipao. Imagens passaram pela sua mente. Algumas das roupas eram muito reveladoras. Nick olhou as fotos e viu um Kipao branco com detalhes em azul. Tinha padrões azuis aqui e ali, e a gola era adornada com lindas flores. O Kipao chegava até os joelhos e tinha uma abertura até a coxa, facilitando o caminhar. Era um bom Kipao de estilo chinês. Nick pegou. Isso vai ficar muito bem em Sally. Então ele pegou o prateado com detalhes dourados, caso ela não gostasse do branco, porque se parecia muito com o vestido que ela estava usando. Quanto aos sapatos, ele escolheu 2 pares de sapatos pretos de couro com salto baixo, porque a modelo estava usando um modelo igual. Talvez eu devesse comprar umas meias de seda pretas para ela. Ele refletiu sobre o assunto e abandonou a ideia. Na verdade, ele tem pouco dinheiro, já que gastou quase todas as suas economias com energia e informação, e o sistema não lhe permitia comprar a crédito. Eu aceito, disse Mickey ao sistema. Ele não tinha planejado transformar seu restaurante em um restaurante de garçonetes, e gostava de vestir suas garçonetes de acordo com suas personalidades. 2 quipaos de seda Tianchuan e 2 pares de sapatos de bisão Sanal. 30 moedas de ouro. Obrigado. Disse o sistema. Ficará pronto em 5 minutos. Onde devo colocar tudo isso? Na cama, disse ele, sentando-se à mesa e abrindo o pacote de informações. Um envelope amarelo deslizou para o chão. Que diabos é isso?
Nick pegou o objeto. Era do tamanho da palma da mão e estava selado com um pequeno pedaço de cera amarela. Ele virou o papel e viu a palavra confidencial escrita em vermelho. Ele franziu a testa. Será que aquele cara da agência de detetives colocou isso na bolsa sem querer? Fico pensando. Nick quebrou a cera e abriu o envelope com cuidado. Havia um pedaço de papel dentro. Nick o retirou e colocou o envelope de lado. A carta estava escrita em linguagem simples. Talvez o autor estivesse com pressa. Lady Sally Brewster, da família Brewster, fugiu de casa há mais de um mês e continua desaparecida. Esta informação provém de uma fonte confiável, dizia a carta. Ela provavelmente viajou para o sul e é bem possível que esteja atualmente na cidade do caos. Há cerca de 20 dias, Lady Helena recomendou à rainha élfica que Lady Sally fosse nomeada a nova princesa, e a maioria dos anciãos aceitou. Os olhos de Mickey se arregalaram ao ler isso. Quando terminou, largou a carta, em estado de choque. O que eu fiz para merecer isso? Ele não precisa ser inteligente para perceber que sua nova garçonete é Sally Brewster. A princesa élfica Irina deu à luz sua filha Amy. E agora Sally, talvez a nova princesa, tornou-se uma de suas garçonetes. Estou na mesma situação que Mickey e Alex. De acordo com a carta, Brewster e a família real élfica estão procurando por Sally. Mal posso esperar para ver a cara deles quando descobrirem que ela está trabalhando aqui como garçonete. Mas e a Irina, então? Nick refletiu sobre isso. Capítulo 209. Por favor, me chame de Aisha. Em uma montanha na floresta de Vento Bravo, um elfo de meia-idade, com aparência de mordomo, aproximou-se de uma árvore. Meu senhor, seu pai deseja vê-lo, disse ele, olhando para o elfo deitado na árvore. Era um jovem de aproximadamente 18 anos, com rosto oval e uma longa túnica azul e branca. Tinha sobrancelhas compridas e grandes olhos vermelhos. Ele é muito bonito e tem uma figura esbelta. Ele estava deitado em um galho, com a cabeça encostada no tronco da árvore. Logo ele abriu os olhos preguiçosamente. No entanto, não havia raiva em seus olhos dourados claros. Por quê? Moody balançou a cabeça negativamente. Não sei, mas chegou uma carta da Cidade do Caos. A Cidade do Caos. Os olhos preguiçosos de Blur brilharam imediatamente, mas ele disfarçou a empolgação. Ele deslizou graciosamente do galho até o chão. Moody, não vou esperar por você. Você não quer que garotas fiquem te incomodando de novo, quer? Não, meu senhor. Moody diminuiu o passo. As elfas sempre o importunavam com perguntas sobre Blur. Eu poderia estar em grandes apuros agora se não tivesse me disfarçado naquela época, disse Mickey, rasgando a carta e o envelope em pequenos pedaços e jogando-os no vaso sanitário. Os arquivos contêm pouca informação sobre Irina, mas só esta carta valia mais do que 2 moedas de dragão. Agora que Sally é minha garçonete, posso convencê-la a me contar sobre Irina. As roupas e os sapatos estão prontos, informou o sistema. Nick pegou 4 sacos de papel pardo. Nada mal. Parece ainda melhor do que nas fotos. Nick tocou em um dos quipaus. Seda Tianxuan. Os bichos da seda da ilha Tianxuan se alimentam de um tipo especial de grama chamada grama Tianxuan, disse o sistema. A seda que eles produzem é forte, macia e durável. Os bisontes da ilha de Sanal são muito mais fortes do que os bisontes comuns, devido à presença de predadores e ao ambiente hostil. Sua carne é ácida e intragável, mas seu couro é de altíssima qualidade. Estas botas feitas com seu couro são macias, duráveis, quentes e respiráveis. É uma sensação agradável, disse Mickey, tocando o quipau. Ele não sabia como Sally ficaria com aquilo, mas pelo menos servia nela, já que o sistema havia feito as roupas especificamente para ela. Nick desceu as escadas. E a Benia e Sally ficaram sentadas ali, ambas em silêncio. Eram de espécies diferentes e ambas eram taciturnas. Ao ouvirem os passos de Mickey, eles se levantaram ao mesmo tempo. Não me importo de usar as mesmas roupas que a Mia, pensou Sally, embora eu duvide que elas fiquem tão bem em mim quanto ficam nela. Mickey entregou as sacolas para Sally. Suas roupas e sapatos.
Você pode vir amanhã às 7 da manhã. Se tiver alguma coisa para fazer, é só me avisar. Sua voz estava muito mais suave agora, porque ela havia se tornado sua garçonete, e talvez porque um dia ela se tornaria rainha. Capítulo 210. Greve de fome. Aisha, e a Bemia repetiu, que nome lindo. Obrigada, respondeu Sally. Mickey assentiu com a cabeça. Certo, vamos te chamar de Aisha. Meu nome é Mickey. Pode me chamar de chefe, como a Mia faz. Obviamente, ela sabe que estão procurando por ela, mas mesmo assim quer trabalhar aqui. Ela está arriscando tudo pela comida. Sally assentiu com a cabeça. Sim, chefe. Ela já havia se acostumado a chamar seu empregador de chefe no Hotel Geia. Posso ir? Mickey assentiu com a cabeça. Sim, claro. Venha amanhã às 7 da manhã. Obrigada, chefe. Sally acenou com a cabeça para Mickey e a Bemia e saiu. Ela parece uma dama de verdade, chefe. Mas por que ela está? Perguntou a Bemia. Ela deve ter seus motivos. Ela nos dirá se quiser. Ela é uma dama e poderia ser a próxima rainha élfica. E a Bemia assentiu com a cabeça. Mickey trocou de roupa, vestindo seu uniforme de trabalho, e começou a cozinhar. Amy voltou por volta das 4:30 da tarde. Foi muito atencioso da parte de Klaus deixá-la sair ao mesmo tempo que seus amigos da escola do caos. O patinho feio estava deitado no balcão o dia todo. Ao ouvir os passos de Amy, ele deslizou do balcão e correu até a porta para cumprimentá-la. Ele esfregou alegremente sua cabecinha nas pernas dela. Amy pegou. Você engordou, não é? Perguntou ela, com desaprovação. Corra 10 voltas antes de dormir. O patinho feio congelou. Miau. 10 voltas, repetiu Amy. O gatinho apontou para as 2 tigelas, depois para si mesmo, em seguida para Amy, e balançou a cabeça negativamente. Miau, miau, miau. Amy assentiu com a cabeça. Eu sei. Eu disse 2 tigelas e nada de corrida esta tarde. Ela riu, mas depois do almoço, você tem que correr 10 voltas. Isso vai te ajudar a perder peso. O gatinho revirou os olhos. Miau. Amy foi mais esperta que ele. Amy caminhou até a porta da cozinha, segurando nos braços. Como foi seu dia na escola? Perguntou Mickey, com as mãos cobertas de farinha. Foi ótimo. Respondeu Amy, feliz. Brinquei com meus amigos e eles me chamaram de pequena feiticeira. Vou estudar bastante e me tornar uma feiticeira de verdade. Mickey sorriu. Essa é a minha garota. Ele estava preocupado que Amy se entediasse com os estudos, já que Luna lhe dissera que era um processo monótono, mas ela parecia estar gostando. Encontramos uma garçonete bonita? Perguntou Amy, esperançosa. Sim. Você já a viu? Sim? Senhora Avental de Flores? Não. A senhora Avental de Flores tem o restaurante dela para cuidar. Você vai descobrir amanhã. Ela virá trabalhar. Está bem. Tenho certeza de que ela é tão bonita quanto a irmã Mia, disse ela, tirando uma caixa de música e convidando a Bemia para dançar. Eles baixaram as cortinas para se esconderem de olhares curiosos. A dança deles fez Mickey sorrir. A dança melhorou. Se a Sally pudesse dançar com eles, seria maravilhoso. Eles poderiam dançar no Festival Mundial da Memória. Um kipau, um vestido de empregada e uma menina. Uma combinação vencedora e bastante atraente. Mas não acho que Sally aceitaria. Ela não tem o temperamento adequado. Amy jantou com Mickey e a Bemia. Agora ela não precisa mais promover o tofu. Está vendendo bem. O patinho feio jazia cabisbaixo no chão. A perspectiva de correr 10 voltas hoje o enchia de pavor. Amy colocou arroz frito e carne na frente dele. Coma, senão você não terá forças suficientes para correr. O gatinho desviou o olhar. Miau. Você se opõe. 10 voltas ou você vai dormir no chão. Miau, miau, chorou o patinho feio em desespero. Ele olhou para a comida, cheirou-a e começou a comê-la com gosto. Amy devorou rapidamente 2 tigelas de pudim de tofu e um prato de arroz frito. Pai, vou lá fora observar as pessoas discutindo.
Ela desceu da cadeira, pegou o gatinho, que estava lambendo a tigela, e foi em direção à porta. Ela tinha o hábito de observar os clientes discutindo sobre qual tofu era melhor. As duas filas de pessoas continuaram a discutir, transformando-se num verdadeiro espetáculo na Praça Adem.